Amanhã tem Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. Luiz Henrique recebeu livre! Chamada do Luiz Henrique! Igor Jesus dominou no peito, bateu! Seja no Newton Santos, seja no Maracanã, seja onde for, a gente vai pressionar até o final, porque a gente sempre quer marcar. Esse é o jeito Botafogo de ser, não importa o estádio. Cruzamento, Igor Jesus de cabeça, pegou o goleiro, botou o cara no momento! O time tem o melhor ataque do Brasileirão, 46 gols. Contra o Fluminense, no sábado, chegou a 100 gols na temporada. Primeira equipe da Série A a alcançar esse número. O Fortaleza também já marcou 100 vezes, mas em 61 partidas, contra 59 do Botafogo. Os jogadores bons finalizadores, jogadores que saibam e que entendam o jogo para poder ferir o adversário e encontrar os momentos e os espaços que nos são concedidos. E quando se fala em artilharia, o Botafogo é o elenco mais democrático do Brasileirão. 19 jogadores diferentes marcaram pelo time. Aqueles que nós conseguimos criar, portanto essa variabilidade faz com que depois haja esse número grande, não só de gols marcados, mas também de jogadores a conseguir finalizar. Arthur Jorge chegou ao Botafogo em abril. Com o técnico português, foram 39 jogos até aqui. E o time não marcou gols em apenas 6 partidas. Um deles foi contra o São Paulo, quarta-feira passada, no primeiro jogo das quartas da Conmebol Libertadores. Mais uma vez, o Botafogo empilhou chances, 23 finalizações, mas nenhuma entrou. Pé direito, vai bater pro gol na trave! Tivemos algumas oportunidades, muitas oportunidades na verdade no primeiro tempo, o gol não saiu, no segundo tempo também tivemos oportunidades, mas ficou para decidir na próxima semana. Amanhã, uma vitória simples contra o São Paulo garante a classificação para as semifinais. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Tenho plena confiança naquilo que nós somos capazes de fazer e a forma como jogamos contra quem for, onde quer que seja. Somos Botafogo, somos um time grande e temos que pensar em sair campeão de todas as competições possíveis. Botafogo está se preparando para o jogo de volta das quartas da Libertadores contra o São Paulo no Morumbis. Motivação não falta, né, para buscar essa classificação. Rodou. Nunca mais eu vou dormir. Segunda-feira de boas notícias no Botafogo. Enquanto se prepara para enfrentar o São Paulo nesta quarta-feira, peças importantes voltaram a treinar com o grupo. Júnior Santos, Eduardo e Cuiabano, que se recuperaram de lesões, participaram de uma parte do treino. Apesar da expectativa, eles ainda não estão disponíveis para o jogo contra o Tricolor. Já o trio Igor Jesus, John e Luiz Henrique estão mais que confirmados. Nesta segunda-feira, os jogadores apareceram na pré-lista do técnico Dorival Júnior para os próximos jogos da seleção brasileira. Com 9 gols marcados em 41 jogos, Luiz Henrique assumiu a vice-artilharia do Botafogo na temporada, ficando atrás apenas de Júnior Santos, que marcou 18 gols. E é justamente de gols que o Alvinegro precisa para se classificar para a semifinal da Libertadores. Após o empate em 0-0 no estádio Newton Santos, o Botafogo precisa vencer para se classificar. O empate leva o jogo para os pênaltis. E é justamente de gols que o Alvinegro precisa para se classificar para a semifinal da Libertadores. Após empate em 0-0 no jogo de ida no estádio Newton Santos, o Glorioso precisa vencer para se classificar. Um empate leva o jogo para os pênaltis. Após reestrear no último sábado contra o Fluminense, Adrielson vira mais uma opção para a zaga alvinegra. Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira no Morumbis. Mais um jogo, mais uma etapa para ganhar. Passar mais uma. Ai, meu Deus, é o Arthur Jorge, Lucas Pedrosa. E aí, parabéns pro John, o Alex Telles, mais uma vez, né? Voltando aí, retornando à seleção brasileira, e também o Igor Jesus. Esses 3 jogadores apareceram na pré-lista do Dorival para a seleção. Agora tem uma outra data FIFA em dia 12 de junho, né, num período aí de dias, e aí esses jogadores também apareceram nessa pré-lista, muito interessante. Outubro, desculpa, dia 12 de outubro, é que 12 de junho é o dia dos namorados, eu tô apaixonada pelo fogão. Pedrosa, fala comigo. Diga. Sabe quem apareceu nas fotos ontem do Botafogo treinando? Cuiabano, Eduardo e Júnior Santos. Treinando! Isso é muito importante para o Botafogo, principalmente o Júnior Santos. Eu considero que seja um jogador
totalmente desequilibrante. No início da temporada ele chegou a ser o melhor jogador do Brasil, com tudo que ele estava fazendo com a camisa do Botafogo. É um cara muito diferente que se encaixa perfeitamente também no esquema do Arthur Jorge, nessa bola coberta, nessa bola em profundidade, nessa forma também de você conseguir flutuar pelos lados. O Júnior Santos, para mim, sem dúvida, não menosprezando o Eduardo Cuiabano, mas o Júnior Santos é o cara que pode fazer muita diferença pro Botafogo nessa reta final. O Júnior Santos, que nessa competição que é a Libertadores, ele agora é o maior artilheiro da história do Botafogo, com 9 gols na Libertadores. Aí o povo fala, ai, o Botafogo não tem tradição mesmo, o cara tem 9 gols na competição. O Vasco tem o seu maior artilheiro na competição, que é o Luizão, também com 9 gols. 9 gols 7 ele fez só em uma edição. 9 gols na Libertadores é gol a pampa. E o Júnior tá meses sem jogar e ele segue sendo o artilheiro, né, o primeiro artilheiro da Libertadores dessa edição, com 9 gols. Assim, o primeiro semestre do Júnior, até ele se machucou, o primeiro semestre foi avassalador, o Vene Casagrande. Esses números representam bem o que foi o primeiro semestre dele. Foi um primeiro semestre absurdo. Em determinado momento a gente até colocou o Júnior Santos como o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada. De fato estava jogando muita bola. Claro que na ausência dele, o técnico Arthur Jorge conseguiu dar conta do recado, óbvio. O que ele tem à disposição facilita muito a vida do treinador. Mas sem sombra de dúvidas, desses 3 aí que voltaram a treinar no campo, o Júnior Santos com certeza é o que faz mais falta, digamos assim, entre aspas. Com certeza é o que vai mais ajudar. Óbvio, depende de como ele vai retornar depois dessa grave lesão. Sempre fica aquela preocupação, aquele receio de como o jogador vai voltar depois de uma lesão grave como essa e um longo período inativo. Mas, sem sombra de dúvidas, o Júnior Santos será um jogador extremamente importante nessa reta final de temporada. Fisicamente, ele já mostrou que ele vai muito bem, obrigado. E é um jogador, assim, um baita reforço caseiro. Se o Botafogo já está jogando o futebol que está jogando sem esses 3 atletas, imagina com os 3 à disposição. A gente elogia muitos jogadores por aqui nessa temporada do Botafogo, mas tem um que a gente elogia pouco e deveria elogiar mais. E ele se chama Gregory. Falamos muito dele em relação a depois desse jogo do Fluminense, ou Pedrosa. Um jornalista, não sei se vocês conhecem, o Vene Casagrande, ele postou hoje os números do Gregory que estão aqui, tá? Daqui a pouco você lê? Tá aqui, daqui a pouco separei eu Obrigado. Não demorar Peguei pra lá achar. no SofaScore, só para dar os devidos Muito créditos. bem, que aliás é uma boa página de página. números, né? Pedrosa, que jogador é esse? Mas não impressiona quem já conhecia o Gregory. Em 2019 ele era do Bahia, ele foi o melhor, foi eleito ali na função do 5, cabeça de área, o melhor na temporada ali do Campeonato Brasileiro. Ele é um cara que, além de ter muita técnica, ele transpira uma vontade de vencer impressionante, né, Pedrosa? Fisicamente ele é muito bom jogador, ele consegue preencher muitos espaços, é muito veloz, tem essa noção de roubada de bola como poucos, tanto é que o Felipe Melo reclama do lance, mas a roubada dele foi limpa, foi na bola, foi no corpo, mas numa disputa completamente normal. E aí eu sempre falo sobre a importância de um volante camisa 5 no seu time, né? E o Gregory se encaixa muito bem no time do Arthur Jorge, porque ele consegue roubar muitas bolas e entregar com qualidade. O Gregory tá longe de ser só um cara que rouba a bola. Ele consegue roubar e entregar. E isso é extremamente essencial para um time que joga no contra-ataque, numa transição rápida, com tanta velocidade como o Botafogo. Realmente foi um grande acerto aí da diretoria, trazendo esse volante que estava jogando lá no Inter Miami. Inclusive, Pedro, você falou de acerto, acho que vale mencionar o custo-benefício desse atleta. Você no off aqui me disse que o jogador custou ao Botafogo 2,5 milhões de dólares. Ou seja, dá um pouco mais de 10 milhões de reais. 13 milhões e pouquinho 13 milhões. O custo-benefício maravilhoso, só para efeito de comparação. O Alan, que hoje a gente diz que não tem condições de ser titular e se tornou terceira opção no elenco do Flamengo, custou 9 milhões de euros, quase 50 milhões de reais. Então é isso, não adianta você ter apenas o dinheiro, é saber investir o dinheiro. E o Gregory foi um baita acerto da diretoria do Botafogo, sem sombra de dúvida. Rapidinho os números dele. Fala. Tá. Pode falar, tem 23 jogos, 2 assistências, isso no Campeonato Brasileiro, tá, gente? 23 jogos, 15 como titular, 2 assistências, 90% de acerto no passe, 85 bolas recuperadas, 116 duelos ganhos, 67 desarmes e 19 interceptações. E nenhum erro defensivo grave, isso é extremamente importante. Isso é muito importante. Aí você falou 25 jogos e quantos como titular? 23 jogos e 15 como titular. Quando não é ele, é o Danilo Barros. Mas é isso, cara. É muita opção, não tem jeito. Prometida. Após um 0-0 no confronto de ida, no Newton Santos, São Paulo e Botafogo decidem a vaga para as semifinais da Libertadores nesta quarta, às 21h30, no Morumbi.
Apesar do resultado do primeiro jogo e da equipe paulista decidir em casa, o comentarista Vitor Birner acredita que o Glorioso é favorito. O Botafogo é consideravelmente melhor que o São Paulo. Tanto que se fala do Morumbi da torcida com razão, da tradição, mas ninguém entra no assunto dos times porque aí obviamente todo mundo vai achar que o Botafogo classifica. Então acho que a missão do São Paulo é mais difícil que a do Botafogo no jogo. Todos os jogos estão abertos, mas acho que a missão menos complicada é a do Flamengo, Vitor Birner. Birner ainda destacou o repertório do Botafogo de Arthur Jorge. Para o jornalista, o São Paulo precisará ter paciência para enfrentar o líder do Brasileirão no Morumbi. O Botafogo tem repertório para jogar como ele quiser, ele pode jogar marcando alto, bloco médio. Se quiser baixar um pouco a defesa é consistente e tem um contra-ataque muito forte atraindo o São Paulo para criar esse espaço para o contra-ataque. O Zubeldia não tem por causa do elenco essas mesmas possibilidades. Por exemplo, o São Paulo quer uma jogada de velocidade pelo lado, ele tem hoje o William Gomes ou o Eric. O Eric dificilmente joga e o William Gomes subiu há pouco tempo da categoria de base, um atleta muito promissor. E para jogar ali ele tem que marcar o Vitinho, que não é um jogador tão fácil de ser marcado, do mesmo lado em que atua o Luiz Henrique. Então acho que é um jogo de paciência para o São Paulo. Já o Botafogo pode se adaptar a qualquer coisa que o São Paulo fizer. A única vantagem do São Paulo é que é um time testado nessas circunstâncias, concluiu.